mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje vamos conversar com Frater Deroni Sabe, psicoterapeuta e coach, sobre a arte e a ciência da felicidade. Confira! Frater Deroni, bem-vindo ao programa Presença e Harmonia e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Para mim também é uma grande alegria estar aqui, porque isso vem completar todo um estudo que eu venho fazendo na Ordem Rosa Cruz, e isso é sempre uma alegria. Frater, vamos falar sobre felicidade, mas no título o senhor nos falou sobre a ciência e a arte da felicidade. Por que ciência e arte? Bem, a ciência é porque desde, vamos dizer assim, tempos imemoriais, esse é um tema que chamou a atenção de filósofos, de pesquisadores, e especialmente nos últimos séculos tem havido uma série de estudos, né? Uma série de estudos da neurociência vem trazendo uma série de referências à psicologia positiva. O Dalai Lama tem escrito a respeito. Enfim, é grande o número de pessoas e também de pesquisadores que trabalha isso como uma forma de ciência mesmo, porque existe uma série de princípios que vão sendo, uma vez aplicados, eles nos levam então a um bem-estar. E esse bem-estar, que nós podemos chamar de felicidade, ele não é só a ausência do mal-estar. É uma condição maior que transcende esses elementos. E por que a arte? Porque cada indivíduo tem o seu jeito de fazer a sua combinação, porque não existem fórmulas prontas, né? Então é algo que eu digo assim, que vem de dentro. Né? E o senhor pode nos dizer algo a respeito da essência da felicidade? Bem, a essência da felicidade é se estar contente, se estar bem, feliz com a vida que se vive, né? Não apenas em ter metas, mas em ter uma atitude de gratidão, ter uma atitude de sintonia com a sua própria essência interna, né? Bom, o Frater escreveu um livro sobre inteligência emocional e autoestima, né, com o título Sinto, Logo Existo. Como que a inteligência emocional se relaciona com a felicidade? Bem, primeiro o título do livro, Sinto, Logo Existe, né, Sinto, Logo Existo, diferente do que dizia Descartes, penso, logo existo. Porque com os estudos da inteligência emocional nos mostram que a emoção, o sentimento é tão importante quanto o pensamento, né? Então não é uma coisa que vem depois da outra, mas são duas coisas integradas. E qual é que é a relação? Primeiramente porque o primeiro elemento importante da inteligência emocional é o autoconhecimento. Já no oráculo de Delfos tinha aquela célebre frase, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Também ouvi dizer que tinha uma outra frase menos conhecida que diz assim, nada demasiado, que mostra a importância do equilíbrio, parecida com aquela expressão do budismo, né? Caminho do meio. Então, o autoconhecimento é a pessoa conhecer a si própria nas suas limitações, nos seus pontos fortes, nas suas potencialidades. O autoconhecimento envolve muitos aspectos, conhecer seu próprio corpo, conhecer os seus limites físicos, emocionais, mentais, a pessoa saber o que faz bem em termos de alimento, saber ter hábitos saudáveis, saber assim se relacionar, ter uma vida com propósito, né? Então o autoconhecimento é conhecer a si mesmo desde a sua origem, desde a sua ancestralidade, e conhecer o que move a sua alma, em que direção move a sua alma se move, né? E
E o que nos diz a ciência, a filosofia, a arte e as tradições de sabedoria da humanidade a respeito da felicidade? Bem, permita-me complementar um pouquinho mais, porque antes eu falei só do autoconhecimento, mas a inteligência emocional, ela, além do autoconhecimento, envolve outros aspectos. Envolve, por exemplo, o autocontrole, envolve lidar bem com o medo, a raiva, a tristeza, a alegria, o afeto. Envolve também a motivação, né? A inteligência emocional tem a ver com resiliência, a pessoa se fortalecer e saber enfrentar as dificuldades da vida com essa condição assim de um aprender sempre com o que acontece, mas num processo sempre de autossuperação, né? E também a inteligência emocional é importante para a felicidade, porque depende de todos esses elementos, e também é muito importante as nossas relações com as pessoas, né? Então, o quanto nós nos colocamos efetivamente no lugar do outro, o quanto nós conseguimos calçar os sapatos do outro, o quanto nós temos uma sensibilidade, porque isso é tão importante ou mais para a saúde e a felicidade do que, digamos, apenas habilidades técnicas, como os estudos da inteligência emocional têm nos trazido, né? E as tradições da sabedoria da humanidade, aí nós temos, desde os meus 15 anos, eu estudo isso, até por influência também da Ordem Rosa Cruz. Então tem toda uma sabedoria que vem do budismo, que vem dos índios americanos, que vem dos incas, o taoísmo, e assim tantas outras, digamos assim, tradições sapienciais, como se chama, que já trazem na sua essência essa ciência que nós falamos da felicidade. Porque se nós olharmos até um dos grandes livros sagrados da humanidade, a Bíblia, e olharmos com atenção, nós vamos ver que ali tem todo um código ético, tem todo um caminho que serve à saúde, serve à harmonia das relações, serve à prosperidade, né? Não é à toa que Salomão foi considerado um dos homens mais sábios, porque ele usava toda uma ciência, né? E uma capacidade de, digamos assim, utilizar a justiça de uma forma excepcional, tanto que no seu tempo sabe-se que houve muito poucos conflitos, quase não houve guerras, né? Porque ele tinha uma sabedoria muito grande na maneira de conduzir. Então nós temos uma ciência moderna de 200, 300 anos, mas temos que olhar para a essência desse conhecimento que vem de muito mais longe e também do Egito, né? Que nós sabemos que é uma filosofia que a Ordem Rosa Cruz assim, estuda com profundidade. Bom, o Frater trabalha há cerca de 30 anos com neurolinguística. Isso. E está aqui em Curitiba para dar um curso a respeito da neurociência. Perfeito. O que a neurociência nos fala sobre felicidade? Bem, a neurociência, se nós formos resumir assim, o que é a neurociência, ela se ocupa da boa utilização do cérebro, do sistema nervoso, e começa do autocuidado, do amor próprio e o autocuidado que nós temos que ter. E isso envolve o cuidado com todo o nosso corpo, com todas as nossas relações. Então é importante que nós saibamos dormir bem, o que é uma ciência, nós vamos ver isso no curso também. A grande importância do exercício físico, porque nós sabemos que o sedentarismo mata hoje tanto quanto drogas e álcool, né? Existe uma importância assim das boas atitudes, as atitudes, digamos assim, proativas, de atitudes positivas, porque é isso que é a essência da felicidade. O Dalai Lama nos coloca assim que quando coisas boas acontecem, muitas vezes a pessoa ganha um prêmio ou tem uma conquista, e logo que se passa um ano, 2, tudo volta ao normal. E a pessoa volta ao velho padrão que ela desenvolvia, né?
Agora, quando algo ruim acontece, também tem um tempo de recuperação, conforme a pessoa for mais ou menos resiliente, mas depois ela volta a um certo padrão. E esse padrão que ela mantém tem muito a ver com as suas crenças limitantes ou fortalecedoras, o quanto ela consegue se renovar, né? E então, nós vemos que a felicidade é sim uma ciência e uma arte, porque primeiro depende de nós, e quanto mais nós assumimos uma autorresponsabilidade, a responsabilidade pelo que nós pensamos, pelo que nós sentimos, não se colocando no lugar de vítima. A felicidade depende da autorresponsabilidade. Quando nós falamos, saber dar um bom direcionamento para a palavra, porque a palavra nos traz tudo. A palavra nos coloca numa condição que ela mobiliza os nossos hormônios, o nosso sistema nervoso, conforme os estados também que nós criamos. E eu acredito, como dizem muitas abordagens, concordam que 10% do que nos acontece é o que a vida nos traz. Agora, 90% é o que nós fazemos com isso. Sim. Né? E o que são os níveis neurológicos e como se relacionam com a felicidade? Bom, dentro da programação neurolinguística, eu estive na Universidade da Califórnia com Robert Dilts e ele desenvolveu, então, um sistema que pede para a pessoa olhar bem para o seu ambiente, onde e quando as coisas acontecem, onde e quando a pessoa quer obter um determinado resultado. Então, em seguida, no nível um pouco acima, o que eu faço ou deixo de fazer para alcançar um determinado objetivo? Então, a pessoa vai, através disso, observando, se percebendo como é que ela se estrutura diante da realidade. Um pouco acima estão as estratégias, né? As habilidades. Então, como é que eu vejo o mundo? Quais são as estratégias mesmo que eu uso? São estratégias que estão funcionando. Nós costumamos dizer assim que se as coisas não estão funcionando como nós queremos, devemos fazer outras coisas. E o Einstein dizia que enfermidade é nós querermos chegar a resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Mas acima do nível das estratégias, existe as crenças e os valores. No que nós acreditamos? Né? Aí nós nos perguntamos, no nível da estratégia, a gente se pergunta como que eu faço as coisas, com que qualidade, com que presença. Já no nível de crenças, em que eu acredito, o que eu me permito, o quanto eu me permito. Né? E quanto mais a pessoa tem crenças afinadas com as leis naturais, mais ela tem, então, um nível de felicidade maior. E acima disso temos outro elemento importante, que são os nossos valores. O que me mobiliza, o que eu coloco em primeiro lugar, o que eu priorizo. E um pouco acima ainda existe, então, é como uma pirâmide, assim, é o nível de identidade, onde eu defino o propósito da minha vida, a minha missão, é onde as coisas ganham sentido para mim. E aí vamos imaginar uma pirâmide invertida acima, que é do que eu faço parte. Como é que eu me relaciono com a família? É onde eu operacionalizo todas essas coisas, né? Como é que eu faço parte de uma escola, de uma organização, de uma empresa, de uma comunidade, de um país, da própria humanidade, né? E o Robert Dilts, então, identifica esses elementos, essa filiação com, então, o aspecto espiritual, né? Que é basicamente através das nossas relações. Certo. E o Frater também trabalha com constelações familiares e organizacionais. Isso. Como que a consciência sistêmica a gente pode correlacionar à felicidade? Bem, quanto mais eu tiver uma atitude de respeito, de gratidão, de amor para com as minhas origens, coisa muito comum nas tradições entre os indígenas, né, que eles recebem assim, inclusive assim, o que vem da natureza com muita reverência, com muito respeito, coisa que nos tempos atuais muitas vezes há um esvaziamento desses valores, né? Quanto mais também eu percebo qual é o meu lugar
na estrutura e perceber que todas as pessoas que nasceram de alguma forma, se manifestaram nesse plano, elas têm o seu lugar e é preciso que se respeite também. E muitos problemas na vida das pessoas, problemas assim de ordem financeira, problemas de saúde, problemas nas relações, tem a ver com um emaranhamento criado justamente por ela desconsiderar essas leis naturais ou ordens do amor que Bert Hellinger colocou dessa forma, né? E outro elemento fundamental quando se fala na consciência sistêmica é a harmonia que eu tenho, a relação que eu tenho entre o dar e receber, né? Então, quanto mais eu dou e recebo numa certa sintonia, harmonia, sem dar demais ou então só querer receber, porque se nós olharmos bem, muitos problemas de ordem psicológica e emocional têm a ver com isso. A pessoa está excessivamente se dando, mas sem uma troca, sem uma permuta, sem uma conexão, ou então ela só pensa em receber. E aí entra também aquela postura de vítima, né? Que quanto mais a pessoa assume uma postura de vítima, de impotência diante da realidade, menos ela se coloca no lugar de um protagonista da sua própria história, né? Então, na verdade, cada vez mais que o conhecimento vai se expandindo, nós vamos vendo que há uma relação que se harmoniza entre essa consciência sistêmica, entre as tradições de sabedoria, entre as abordagens mais modernas da psicologia, a psicologia positiva, né? A psicologia transpessoal, que eu fiz 3 pós-graduações na psicologia transpessoal, é justamente estabelecendo essa conexão entre a ciência, a arte, a mística, a filosofia, e tudo isso faz parte de um todo. As separações que nós fazemos são mais didáticas, né? Sim. E como que nós podemos inserir a arte? Falamos bastante da ciência, das tradições, né? E a arte? Como é que a gente pode inserir a arte em nossa vida para nos tornarmos mais felizes? A arte é a voz da sensibilidade, né? Então a própria neurociência nos coloca que a música pode modificar os nossos estados. Nós estarmos bem atentos ao que nós deixamos entrar, ao que nos deixamos influenciar, como é que usamos o nosso tempo. Isso é de uma grande importância, porque muitas vezes a arte, digamos, até a ficção científica, os romances, eles se antecipam às descobertas científicas, né? Então, hoje nós sabemos que o cérebro tem 2 hemisférios, hemisfério esquerdo e direito, esquerdo. O que acontece? Um dos hemisférios ele está mais ligado à parte lógica, matemática, detalhes, a parte técnica. O outro mais à vida na sua grandeza, onde entram as emoções, onde entra a intuição, as relações, vários tipos de inteligências, das inteligências múltiplas, né? Então, na verdade, nós usamos o tempo todo a nossa fisiologia e é preciso nós estarmos atentos, porque a arte desperta em nós estados de mais inspiração, a força da inspiração, né? A força da transcendência. E quando nós nos dedicamos a uma disciplina, a um estudo, a uma metodologia de autodesenvolvimento, nós percebemos que a transcendência, esse ir além, esse olhar além, isso pode ser a semente de um desenvolvimento, de um crescimento que nos eleva da nossa consciência comum àquilo que nós podemos chamar de consciência cósmica, né? Que é um estado que muitas pessoas nem imaginam que pode existir, mas é um estado que se eleva tanto mais à nossa consciência comum, quanto a nossa consciência comum se eleva em relação à consciência dos animais mais simples, né? Sim. Bom, Frater, tem um termo que seria congruência. Congruência. O que a congruência tem a ver com felicidade? Eu uso muito o termo congruência, porque congruência, para mim, é a fonte do poder pessoal, que é justamente a harmonia entre o que eu penso, entre o que eu sinto, entre o que eu falo e com aquilo que eu faço, e logicamente com os meus hábitos. Então a pessoa ela é inteira. O que é uma esquizofrenia, por exemplo? É uma pessoa que está toda dividida, está toda em pedaços.
A pessoa congruente, então, ela tem uma unidade, tem uma sintonia, tem uma harmonia, né, que percebe-se até esteticamente na forma dela se expressar. Né? Então, quanto mais nós vivemos aquilo que nós dizemos, mais nós somos congruentes. Né? E uma pessoa congruente, ela também assume responsabilidades com outras pessoas? Exatamente. A autorresponsabilidade não é só com o que eu falo, o que eu faço, o que eu penso, o que eu sinto. Ela também envolve questões de se comprometer com o outro, né? Porque a responsabilidade de um vai até onde começa a do outro. Então é preciso também que eu não assuma a responsabilidade que não é minha. Isso se trabalha muito nas constelações familiares também. E o Frater cita, né, um verso em um de seus livros, que é uma frase do Gandhi, e que se refere a isto, não é mesmo? Que se refere a essa questão da felicidade. O senhor pode nos falar um pouco mais a respeito? Isso, o Gandhi dizia assim, cuide bem dos seus pensamentos, eu acrescentei sentimentos também, né? Cuide bem dos seus pensamentos e sentimentos, porque eles se transformarão em palavras. Cuide bem de suas palavras, porque elas se transformarão em ações. Cuide bem de suas ações, porque elas se transformarão em hábitos. Cuide bem dos seus hábitos, porque eles marcarão o seu caráter. E cuide bem do seu caráter, porque ele determinará o seu destino. Lindo, né? Isso praticamente, se você olhar bem, ele se parece um pouco com os níveis neurológicos que nós falamos há pouco. Sim, né? Isso mesmo. E o Frater também gostaria ou pode traduzir para nós em uma história ou em uma metáfora alguns desses ensinamentos que conduzem à felicidade? Olha, havia um homem há muito tempo, num lugar distante, que um dia ele ganhou um cavalo. E os vizinhos disseram, mas que homem de sorte! E ele calmamente, tranquilamente, disse, talvez pode ser sorte ou azar. Passou um tempo e o cavalo fugiu. E os vizinhos disseram, mas que homem de azar? Ele disse, Deus sabe o que faz, pode ser sorte ou azar. E os vizinhos ficavam impressionados com a tranquilidade e a serenidade que ele sempre tinha. Passou mais de um ano e voltou o cavalo, agora acompanhado de 25 cavalos selvagens, ainda uma potra muito linda e uns potrinhos. E os vizinhos disseram, mas que homem de sorte, ficou tão rico agora. E ele disse, talvez, depende, pode ser sorte ou azar. Pois eis então que o seu filho foi domar um dos cavalos e caiu e quebrou as duas pernas. Os vizinhos logo disseram, mas que homem de azar. Ele disse, talvez, depende, Deus sabe o que faz. Pois então vieram soldados do rei e levaram todos os jovens para a guerra. E este homem, então, foi procurado pelos vizinhos que disseram, puxa, que homem de sorte. E ele disse, talvez, depende. Pois então passou um tempo e ele passou a ser respeitado como um homem muito sábio. E um jovem perguntou, mestre, eu tenho 2 cães. Um é muito feroz, bravo, e outro é manso e tranquilo. Qual dos 2 crescerá mais? Ele disse, aquele que você alimentar mais. Mais um tempo se passou. Uma jovem perguntou a ele, mestre, qual é o seu segredo de ter tanta serenidade? Não importa o que aconteça. Ele disse, eu vivo segundo 2 princípios. O primeiro é, não te aborreça com pequenas coisas. E qual é o segundo, mestre? Perguntou. E o mestre disse, todas as coisas são pequenas. E então, por fim, mais um tempo se passou e um homem perguntou a ele, o senhor acredita numa força superior? Ele disse, sim, eu acredito nessa força superior. E eu rezo todos os dias para que me dê forças para mudar o que pode ser mudado. Serenidade para aceitar o que não pode ser mudado. E sabedoria para saber a diferença entre uma coisa e outra. Nós sabemos que essa frase final tem a ver com a oração da serenidade, né? São Francisco de Assis, atribuída a ele. Então, no fim das contas, para que nós sejamos felizes, nós precisamos ter uma sintonia entre as necessidades físicas,
emocionais, mentais, a nossa intuição, que também tem o seu lugar, é importante dar o seu lugar a cada coisa, né? E as nossas relações. Então eu penso que quando a gente entra numa congruência com todos esses elementos, então nós estamos a caminho da felicidade, que não depende tanto de elementos tão externos, como a maioria coloca, mas principalmente da atitude interna de cada um. E Frater, ao trabalhar, com diversas abordagens ligadas ao desenvolvimento humano, como que o senhor pode sintetizar a atuação destas abordagens na construção de uma vida feliz? Bem, uma coisa muito importante é a autorreflexão. É nós nos observarmos, nos percebermos. Em essência, a meditação, ela nos leva a perceber que temos uma consciência mais profunda que nos observa. E nós nos observamos nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nas nossas palavras. Nós observamos também nos julgamentos que fazemos sobre nós mesmos, porque às vezes a gente pensa uma coisa e faz um julgamento a respeito daquilo, sente algo em relação àquilo e faz um novo. Então fica muitas vezes uma sequência de níveis, que a neurosemântica trabalha isso muito bem. Eu tenho um trabalho que eu desenvolvo chamado Acessando Sua Genialidade Pessoal, onde se procura justamente desenvolver essas atitudes que nos fazem mostrar a nossa melhor parte. Mas basicamente, eu acho que o que tem de comum é que nós precisamos, para viver bem, de flexibilidade, autorresponsabilidade, sempre buscar uma harmonia. Essa harmonia envolve, desde os nossos ancestrais, ter uma gratidão porque a vida nos chegou através deles, né? E também que cada coisa no mundo tem o seu lugar, cada pessoa tem o seu direito, e que essa harmonia entre o dar e receber é algo assim que nos faz entrarmos numa sintonia. E compreendermos que o mapa não é o território, significa que nós temos que levar em conta as leis naturais. Devemos levar em conta digamos assim, que nós não somos o centro do universo, né? Na Idade Média se dizia que o centro do universo era a Terra, depois era o Sol, mas para muita gente ainda o centro do universo é o umbigo, né? Então nós precisamos de alguma forma, digamos, encontrar essa sintonia entre nós, as pessoas e o mundo. Nossa, muito obrigada, Frater. A gente quer um ótimo encerramento, então, para o nosso programa com essa linda mensagem. Agradeço muito a sua participação conosco hoje. E eu que agradeço por mais uma vez estar aqui e poder desenvolver esse trabalho, então, de autodesenvolvimento através da neurociência. Obrigada. Aproveito para lembrar do nosso e-mail, presençaharmonia@morte.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda.